Eu estou aqui para iniciar o primeiro episódio da série Self Mosaico. São conteúdos super exclusivos que eu preparei para você e que vão te ajudar a entender o porquê muitas vezes você sente que a sua vida não está da forma como você gostaria que ela estivesse. Eu vou te ensinar por que se reconectar com você mesmo é o único caminho para viver neste mundo em constante transformação. Eu chamo isso de o resgate da equipe interna. Vamos lá entender o que é isso? O que todo mundo faz quando está insatisfeito, se sentindo desmotivado, com baixa autoestima, é começar a fazer todo tipo de curso, terapia, coaching e uma série de outras dinâmicas para restabelecer contato consigo mesmo. É a famosa busca pelo autoconhecimento. E eu posso garantir para você que quase todo mundo nos dias de hoje se sente de alguma forma desconectado. E o que acontece é que depois de percorrer toda essa vastidão de experiências, você sente que não funciona, que não obtém resultados concretos porque não consegue aplicar todos os insights e conhecimentos no dia a dia. A verdade é que não funciona sair fazendo tudo quanto é curso para tentar descobrir o que é que está faltando na sua vida. Sabia que a gente não busca pela informação? O que a gente busca é pela pessoa dentro de nós que tem a informação que nos falta. Sim, e essa pessoa pode estar dormindo aí dentro de você. Não funciona porque se você mal sabe para onde você está indo, você pode estar se capacitando para uma habilidade que você nem vai precisar. Não funciona ficar acumulando cursos para se preparar só para depois entrar em ação, porque a gente aprende fazendo. E também não funciona tirar um sabático para pensar na vida, porque quando você retornar, o mundo mudou e o que você refletiu já não se aplica mais. Além de tudo, isso consome muita energia, seu escasso tempo e muito dinheiro. O que está faltando são partes de você mesmo, suas facetas. Nessa correria do dia a dia, tem gente ficando para trás. E quem está ficando para trás são as suas diversas facetas. E esse time está fazendo falta neste momento da sua vida. E é resgatar essa sua equipe interna que você vai aprender a partir de agora. Para viver a vida por inteiro, a gente tem que estar inteiro. Eu sou Miriam Rattori, facilitadora de autoconhecimento e criadora da jornada Self Mosaico. Sou também designer e mais um monte de coisas que eu nem vou listar aqui para não tomar a vida de vocês. E acima de tudo, eu sou uma apaixonada pelo ser humano. Nós estamos agora numa era em que o humano que mora dentro de nós tem que se capacitar para substituir o robô que vive dentro de nós. Afinal, ansiedade, estresse, urgência, depressão, instabilidade, irritação, pânico, tudo isso não são alertas emitidos por um robô. Tem um humano dentro de nós emitindo sinais de alerta. O que fazer com esses sinais de alertas é um dos temas da série Self Mosaico, a sua primeira equipe. Eu posso afirmar, pela minha própria experiência de vida, que eu sei exatamente o que é se sentir desconectado, com medo, sentir que precisa de ajuda e não saber por onde começar e nem com quem buscar apoio. Eu vivi isso na pele e por isso também eu posso afirmar que existe sim uma forma de não só aprender a lidar com esses sentimentos, como a viver esses momentos com maior habilidade, calma, tranquilidade, usando recursos que nem mesmo você sabe que tem. Tem sim uma maneira de fazer com que você se torne uma pessoa robusta, forte e melhor preparada para enfrentar todas as novas exigências que a vida traz no dia a dia. A toda hora acontecem fatos nas nossas vidas que criam uma nova situação, muitas vezes inesperada, e que nos coloca frente a um problema que a gente nem sabe como lidar nem como reagir. Afinal, é uma realidade nova. Sabe aquela sensação de que o mundo mudou e a gente não consegue acompanhar? Saiba que é possível sim aprender a viver e brilhar frente a todas essas dificuldades. Isso aconteceu comigo e foi aplicando em mim mesma o que eu vou te ensinar aqui que eu consegui superar todas as minhas adversidades. Foi através da criação do meu próprio plano de desenvolvimento pessoal que eu consegui me transformar.
E a partir daí surgiu o Self Mosaico. Daqui a pouco eu vou dividir um pouco dessa história com você. Mas antes eu quero reforçar que nessa série eu vou te ensinar a construir o seu plano de desenvolvimento pessoal. E mais do que isso, como você coloca ele em prática. É isso que diferencia quem entra em campo de quem passa a vida fazendo cursos. Não dá para ficar consumindo tudo para tentar encontrar o seu rumo. Tem que ter um plano. E é esse plano que vai permitir que você assuma o papel de agente de transformação da sua realidade. O mais incrível é que quando a gente se capacita a ser um agente de transformação, nós não mudamos só a nossa realidade. De brinde, o mundo à nossa volta também se transforma. Nessa ordem, primeiro você, depois você inspira o outro e em seguida o nós para sonharmos com o todos. Não é lindo? Agora tem que ser nessa ordem. Então, se você quer aprender como resgatar a sua equipe interna e montar um plano de desenvolvimento pessoal para essa sua equipe interna, coloca na agenda a data dos 3 episódios e vamos começar. Engraçado, eu acho assim, os meus desequilíbrios emocionais, hoje eu consigo entrar em, como se diz, entrar no centralizar com mais rapidez, com mais inteligência, vamos dizer assim, e ter um controle maior do que realmente está acontecendo. Eu vi uma diferença grande em fazer em grupo com mais pessoas envolvidas do que fazer sozinha, na questão que muitas vezes o que a gente está trabalhando, a gente enxerga no outro. Muitas vezes o outro começa a trabalhar alguma questão ou conta uma história que você enxerga e você fala assim, opa, eu tenho isso dentro de mim. O fato de fazer o Self Mosaico no online foi muito mais fácil do que eu imaginava. Muito. Tudo que a gente pergunta, você responde. Então, assim, achei muito legal esse contato rápido que a gente tem com você. E essa resposta que você dá para nós, assim. Então, eu achei isso muito bacana. Acreditar que eu posso mudar e que eu posso construir os meus sonhos, que eu posso sonhar. Então, a jornada, para mim, foi muito importante porque ela me deu uma visão das coisas diferentes, né? Ela me deu a visão do outro. Comecei a me harmonizar internamente, descobri que outros potenciais em mim. Eu comecei a parar para pensar. O mais legal de tudo foi acompanhar a mudança de todas as pessoas que fizeram o grupo comigo. E eu já fiz inúmeros, né? Já fiz trabalho de coaching, fiz trabalhos de meditação, fiz muitos cursos, né? Sempre desenvolvendo. Mas acho que o mosaico, o que ele faz muito grandioso é que além de você despertar um conhecimento, ele leva para a vida prática. Todo o conceito do self-mosaico é que a gente aprende a fazer o autoconhecimento com nós mesmos, né? Então, não é que a gente dependa de alguém para fazer. Então, o conceito é esse. Conforme eu prometi, e para que você possa entender de onde e como aconteceu a minha transformação, eu vou compartilhar um pouco da minha história e de como aplicar o self-mosaico em mim mesma mudou decididamente a minha vida. Tudo parecia que ia super bem. Eu sempre me vangloriei de levar a vida que eu escolho viver. Eu sou movida pela curiosidade e as minhas escolhas sempre foram definidas pelo caminho que me mantém aprendendo. Então, em 2015, eu estava há uns 4 anos vivendo parte do tempo no Brasil e a outra parte entre a Alemanha, França e Luxemburgo, exercendo a minha paixão de ajudar as pessoas através do coaching mosaico. Na real, eu tinha realizado um sonho. Eu estava viajando pelo mundo com o amor da minha vida, o Carlos, que também era meu parceiro de trabalho. Eu e o Carlos fazíamos absolutamente tudo juntos. Viajar trabalhando me dava aquela sensação de estar contribuindo para um mundo melhor, de ser útil. Mas aí, de repente, no meio do meu conto de fadas, uma notícia chega como se fosse um tsunami. O Carlos é diagnosticado com um câncer de pâncreas avassalador. E foi assim que, pela primeira vez na vida, eu comecei a viver a possibilidade da morte. Quando a gente foi atropelado pelo diagnóstico, eu não senti medo. Foi tão de repente, tão grave, que era como se não fosse real. E ao mesmo tempo, a realidade ficou tão estranha. Era uma sensação de estar numa realidade paralela. A gente começou a agir como num estado de emergência, como um único corpo,
buscando a cura. E assim, a gente deu início à missão de destruir o que o Carlos tinha construído dentro dele. Porque era assim que a gente entendia que tinha acontecido. Tipo, você construiu, então você tem o código para destruir isso. A gente estava cheio de uma certa prepotência, e era essa prepotência que abastecia a gente de coragem para agir. E nós fizemos tudo o que você possa imaginar para mudar o pH das células do Carlos. Conseguimos em 2 meses um diagnóstico surpreendente de que o tumor tinha regredido. Mas aí, conforme as semanas foram passando, eu fui começando a entrar em contato com um medo estranho. Era uma espécie de um pânico. E eu tinha que voltar a trabalhar, mas eu me sentia completamente sem condições de ajudar ninguém. E isso tudo estava misturado com uma culpa enorme. Aliás, essa culpa me acompanhou por muito tempo. Eu estava mergulhada numa culpa de não estar conseguindo convencer o Carlos a continuar no radicalismo da alimentação. E também o ritmo dele estava me enlouquecendo. Eu lia como muito lento e isso começou a tensionar a nossa relação. E quando eu brigava com ele, eu me lembrava de que ele estava muito doente e a culpa aparecia de novo. De repente, eu me percebi vivendo a morte junto com o Carlos. Ele emagrecia violentamente, semana a semana. E eu comecei a perder peso junto com ele. Eu cheguei a menos de 37 quilos. Junto vinha uma raiva porque ele não agia como eu achava que ele deveria agir. Eu achava que ele não estava lutando para viver. Eu estava me debatendo e tentando desesperadamente tirar ele dali, porque eu sentia que ele não ia sair daquilo. Sabe quando você vê alguém caminhando na direção de um abismo? E de repente eu vi que o meu desespero era porque eu estava grudada nele. Era como se ele fosse pular num abismo e eu estava indo junto. Só então eu consegui entender melhor o que estava acontecendo. Não era um abismo, era o caminho dele. E aí eu me toquei de que eu tinha começado a percorrer o caminho do Carlos ao invés do meu. E eu comecei a ter a sensação de que eu estava num voo cego. E é daí que começou a vir o meu pânico. Eu nunca tinha tido crise de pânico como eu estava tendo naquele momento. Foi só nesse momento que eu realizei que o Carlos estava percorrendo o caminho de evolução dele. E eu, no meu egoísmo e no meu apego, eu queria continuar junto com ele. Mas eu queria que ele fizesse o meu caminho, que não era melhor nem pior que o dele, só que era o meu e não o dele. E foi quando numa das nossas discussões ele me disse: bonitinha, deixe eu fazer do meu jeito, eu preciso que você me deixe conduzir isso, do meu jeito. Foi aí que eu calibrei a minha prepotência e admiti que a melhor forma de ajudar era aceitar que naquele momento ele tinha o caminho dele e eu tinha o meu. Afinal, foi assim que a alma dele escolheu evoluir. O meu aprendizado é que algumas vezes nós precisamos aceitar que é necessário se separar de quem a gente ama para continuar os dois evoluindo. E eu vou dizer para você, dói demais até hoje, mas eu agradeço muito por ele ter me escolhido para ser a parceira dele nesse trecho do caminho. A gente conversava por horas sobre tudo o que passava pela cabeça de cada um de nós. Esses 16 meses foi um período de uma transformação gigante na minha vida. A morte é um mestre implacável. Eu aprendi coisas sobre mim mesma que mudaram para sempre a minha forma de ver a vida e a construção do meu legado. Uma das mais incríveis percepções que o Carlos me entregou foi quando ele me disse: eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de ter desperdiçado a minha vida. Nossa, esse é um mantra que vai estar comigo para sempre. Uma coisa eu digo para você, é a coisa mais linda do mundo você viver a morte. Parece estranha essa colocação, não parece? Eu também achava, eu ficava pensando, o que as pessoas vão pensar de mim se eu falar isso? Eu não estava sofrendo, mas estava doendo muito e até hoje dói muito. Eu acho que talvez nunca pare de doer. Agora eu entendo que sofrimento é diferente de dor. A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Eu escolhi evoluir ao invés de sofrer, porque foi assim que eu aprendi a viver, porque foi isso que eu aprendi com o Carlos. Quando eu perguntei para ele por que as pessoas morrem, ele falou para mim: para consolidar aprendizados em sabedoria, em dimensões mais sutis. Mas bonitinha, você pode fazer isso aqui mesmo.
E eu não ia desperdiçar os últimos meses que eu tinha com o Carlos, sofrendo e entrando na vibração da doença. O Carlos sempre dizia: eu amo a sua alegria, ela me faz bem. E foi assim que eu busquei estar nesses 16 meses para absorver tudo que essa experiência me entregasse de aprendizado. Foram 16 meses de despedida e de agradecimento a cada dia a mais que a vida nos dava para a gente estar junto. Mas ao mesmo tempo, de repente, eu estava sozinha em todas as áreas da minha vida, porque ele não conseguia mais me acompanhar no dia a dia. O Carlos era o meu melhor amigo, o amor da minha vida, o meu parceiro profissional, meu parceiro de viagens e de lazer, meu mentor e um aprendiz que compartilhava tudo comigo. E agora? Como preencher tudo isso na minha equipe de vida? E foi aí que eu saquei que antes de querer qualquer novo membro de equipe, eu precisava dar mais robustez para a minha equipe interna. Eu, naquele momento, estava precisando que alguém aplicasse o self-mosaico em mim. Só que eu não tinha treinado ninguém que fosse suficientemente dissociado do Carlos para aplicar o self-mosaico em mim. Então, toda a sessão acabava ao contrário, era eu que estava tirando a pessoa do buraco, porque todos conheciam o Carlos e estavam imensamente tristes com o que estava acontecendo. Aí eu pensava, isso não vai dar certo. Então eu tive a ideia de começar a gravar as práticas que eu aplicava nos clientes para que eu pudesse fazer também. Foi a forma que eu encontrei de me auto-aplicar o self-mosaico. Eu comecei então a transcrever todas as práticas e gravar em áudio, para que eu pudesse ouvir e praticar por conta própria. E foi assim que eu dei um upgrade nos meus sonhos, porque aquele que eu estava construindo com o Carlos tinha implodido de uma hora para outra. E a partir do meu novo sonho, eu redesenhei o meu plano de desenvolvimento pessoal. Parte de mim estava com a autoestima muito baixa. Eu pensava, como eu vou ajudar alguém se eu não estava conseguindo ajudar nem o Carlos? Sem contar que a minha energia estava super baixa. Então eu comecei a entregar estes áudios também para os meus clientes. E aí uma coisa linda aconteceu. Como o cliente podia ouvir o áudio mais de uma vez e ainda no seu momento oportuno, eu comecei a ter resultados ainda mais espetaculares. E sabe o que me tirava da cama cada vez que eu amanhecia triste? Uma mensagem de um cliente me pedindo ajuda, compartilhando as suas conquistas ou tendo um insight genial. Eu acordava me sentindo útil e cada vez mais me convencendo de que seria muito egoísmo da minha parte parar a construção do meu legado, só porque as coisas não estavam indo como eu queria. E hoje eu sei que se eu não tivesse passado por esse tsunami, eu nunca teria me mexido para construir este conteúdo neste formato em que eu vou entregar aqui para você. E para que os aprendizados dessa experiência com o Carlos não fiquem somente comigo, eu recolhi os principais pontos e eu vou compartilhar para que de alguma forma isso possa ajudar você. E foi assim que o mosaico passou a se chamar self-mosaico, porque foi aplicando o self-mosaico em mim mesma que eu atravessei ilesa esse trecho da minha vida. Eu dei um upgrade nos meus sonhos, assumi a protagonização da construção do meu legado e hoje eu estou aqui, muito mais inteira do que eu estava antes disso tudo ter acontecido. Agora, se você ainda se sente perdido e precisa de ajuda para se achar ou passa a vida fazendo cursos, mas não consegue colocar em prática o que aprende, eu sugiro que você assista cada episódio dessa série com foco nesses 3 pontos. Ponto 1. Você é o único representante do seu sonho aqui na Terra. Se você não tem clareza de quais são os seus sonhos, eles nunca vão se concretizar. E uma coisa eu garanto para você, fazer da sua vida uma jornada de construção dos seus sonhos é uma decisão que só pode ser tomada por você. Tem potenciais dentro de você que já devem estar te incomodando por não estarem sendo usados. Esse incômodo ele chega muitas vezes no formato de insatisfação, de reclamação, de mau humor, de doença, procrastinação, baixa autoestima. Você se reconhece em algum desses? Ponto 2. Se as coisas não estão como você gostaria que estivessem, é porque a sua equipe interna está incompleta. Equipe interna são as suas diversas facetas. Comece a prestar atenção em quem você largou para trás. Aquela sua parte divertida, que se encantava com a vida, aquele aventureiro que amava fazer planos e experimentar coisas novas, ou aquele seu lado arrogante, que achava que dava conta de tudo e que ia mudar o mundo. Será que não chegou a hora de acordar essas facetas aí dentro de você e escalar
a equipe interna que você precisa para este momento da sua vida? E o ponto 3, não tem antídoto melhor para procrastinação e para depressão do que se fazer útil. Quando você se sente útil, é porque você está fazendo parte de um projeto maior. Esse é o movimento de quem concretiza seus sonhos. O que você está construindo é útil? E para a gente começar a conversar sobre estes temas, tem 4 conceitos que formam a base da orientação que eu vou trazer para você nessa série. É fundamental você saber a distinção de cada um destes conceitos. Então vamos lá, são 4 conceitos. O conceito 1 é equipe interna. Nós somos como um mosaico composto de várias partezinhas, de várias identidades, de várias facetas de nós mesmos. A Miriam arrogante, a Miriam altruísta, a Miriam malvada, enfim, como um mosaico que forma cada um de nós. Essas identidades fazem parte da sua equipe interna. E é assim que eu vou me referir a essas suas várias identidades a partir de agora. Sua equipe interna, ok? O conceito 2 é autoconhecimento. Autoconhecimento é identificar quem a gente está permitindo que habite, que viva dentro de nós e quem está habitando mesmo sem a gente saber. É então conhecer a nossa equipe interna. O conceito 3 é autodesenvolvimento. Autodesenvolvimento é diferente de autoconhecimento. Autodesenvolvimento é habilitar essas pessoas que moram dentro da gente, é treinar e capacitar a nossa equipe interna. E finalmente o conceito 4 é o plano de desenvolvimento pessoal. Planejamento de desenvolvimento pessoal é conectar essa equipe interna que você está escalando para este momento da sua vida com o destino que você escolheu para chegar. Agora que alinhamos o significado desses 4 conceitos, equipe interna, autoconhecimento, autodesenvolvimento e plano de desenvolvimento pessoal, aqui vai uma dica. Seus sentimentos são grandes sinalizadores. Eles avisam quando está faltando alguém na sua equipe interna ou de que está faltando desenvolvimento pessoal. Então, antes de sair se inscrevendo em tudo quanto é curso, você tem que se habilitar a fazer um plano de desenvolvimento pessoal com o leme na direção certa, para não atolar em tanta informação e insight. Quem tem que se habilitar para fazer esse plano é você. Isso não dá para terceirizar, nem para coach, nem para terapeuta e nem para mentor. Você pode terceirizar a ajuda, mas não dá para terceirizar desenhar o plano. Seu plano de desenvolvimento pessoal tem que estar absolutamente alinhado com o seu momento de vida, porque o seu contexto pode mudar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. A gente não tem mais essa estabilidade que a gente tinha antes. Você viu na minha história que as coisas podem mudar de uma hora para outra e nós temos que estar preparados a sermos agentes de transformação da nossa realidade. E para se transformar num agente de transformação, é fundamental entender o mecanismo dos 4 grandes sentimentos que podem sabotar os seus planos. Então assista o próximo episódio, porque eu vou apresentar quais são os 4 sentimentos que podem sabotar os seus planos. Deixa aqui embaixo, na área de comentários, as suas perguntas e dúvidas que eu vou buscar responder pessoalmente cada uma delas.